desde a qualificação, por todos os conhecimentos, por toda a prestatividade e o enriquecimento desse trabalho. E todos os presentes também. Bom dia para todos. O meu relatório está intitulado da seguinte forma: o meio ambiente e políticas públicas no caso das reservas particulares do patrimônio natural. Uma vez criadas, ela para todo sempre. Não há como ela ser dissolvida, senão por meio de um projeto de lei que suste essa criação, né? E claro que isso não é tão simples. Então, por isso que a gente diz que é uma reserva eterna, que a partir do momento que o proprietário manifeste a livre vontade de transformar uma parte ou a totalidade da sua propriedade assim, ela vai ser para todo sempre uma forma de conservar aquele fragmento natural. Qual que é a vantagem disso, né? Por que este modelo é interessante? Porque ele conserva importantes atributos ambientais. Não é qualquer área que pode ser transformada como uma unidade de conservação de RPPI. Precisa ter um atributo ambiental com um grande interesse voltado para a conservação. Sejam eles nascentes, vegetação nativa, corpos hídricos, corredores de vida silvestre, são alguns exemplos de atributos ambientais passíveis de receber uma RPPI. Então, diferente de outras unidades de conservação, neste caso, é necessária uma adesão voluntária. O proprietário precisa consentir. Não é assim sempre. Nós temos unidades de conservação que pode haver desapropriação, pode haver até processos muito conflituosos. Neste contexto, é uma adesão voluntária. E nós temos a possibilidade de 3 atividades intra-reserva: educação ambiental, o turismo e a pesquisa científica. Uma ação interessante, que talvez seja o foco desse trabalho, é quando o poder público passa a estabelecer incentivos, quando ele identifica que isso pode ser potente para o município, para o estado ou para a federação, e passa a incentivar essas ações, a criação, mobilizando os proprietários a aderirem voluntariamente. Isso não está aí. Então, o contexto da nossa pesquisa está no município de Monte Alto, que é a minha cidade natal, e que, por ocasião, eu acumulo também a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, da qual se passa o contexto da pesquisa, né? Que é um município com aproximadamente 50 mil habitantes, está na região norte do estado de São Paulo, localiza-se na região metropolitana de Ribeirão Preto, para a gente se localizar um pouco melhor, e é dotado por um IDH considerado alto, né? Por ser uma cidade industrializada, tem uma agricultura forte, um setor de serviços também aquecido, né? Então aqui nós temos a localização do município pelo mapa administrativo do estado de São Paulo. E por que então pensar em RPPMs para esse contexto, né? Por que pensar em RPPN nesse contexto? Eu trago aqui uma imagem com os imóveis rurais do município de Monte Alto. E o que a gente percebe é que o solo é grandemente parcelado. Ele tem, numa região de aproximadamente 300, 350 quilômetros quadrados, nós temos mais de 900 propriedades. Então, são propriedades consideradas pequenas, né? Pequenas propriedades. Onde nós temos os atributos ambientais predominantemente dentro de propriedades privadas. O poder público não tem áreas públicas com grandes fragmentos florestais ou que conservem nascentes dentro de áreas públicas. Então, há claramente a necessidade de a gente atrair os particulares para processos de governança.
Então, neste contexto, nós elaboramos um pacote de incentivos, uma política pública com algumas iniciativas de convencimento, de articulação, para que proprietários rurais possam transformar parte ou a totalidade das suas propriedades em RPPs. E pensamos que seria interessante por essas características. Então, sem me ater tanto ao texto, né, deste contexto que eu acabei de explicar, a gente tem uma seguinte questão de pesquisa, né, que poderia, então, a liderança do poder público gerar essas mobilizações e transformações entre os atores do município, a fim de trazer esses elementos contextualizados para fundamentar um programa de criação de unidades de conservação do município. E da questão de pesquisa, a gente emerge a hipótese, né, que as articulações em torno da política pública podem gerar mobilizações, um círculo virtuoso em torno da agenda ambiental, que favorece a concretização de políticas públicas. Nesse contexto, então, o objetivo da pesquisa, o objetivo que expressamos no relatório, é descrever, discutir a formulação e implementação da política pública de RPPN em Monte Alto e analisar a percepção dos atores envolvidos no tocante à importância dessas unidades para o município e a participação desses atores no processo de criação. Nós tivemos 4 etapas metodológicas no trabalho, né? A primeira delas foi um estudo georreferencial e geoespacial das RPPNs no território brasileiro e no município, que se valeu, por exemplo, de dados do MAP Biomas e outros dados disponíveis na web, e nós fizemos a compilação dos dados utilizando ferramentas de GIS, né, do georreferenciamento, utilizando software de GIS. Num segundo momento, não em ordem cronológica, só para destacar, né? Num segundo momento, nós fizemos uma análise do procedimento e da documentação que foi produzida no processo de implementação. Depois, entrevistas com os RPPistas, com os proprietários ou com gestores, porque nós temos uma empresa que transformou em RPPN, então nesse caso não com proprietários, mas com gestores. E num quarto passo, nós elaboramos, validamos e analisamos um questionário sobre o processo da construção da política pública, e nos baseando em indicadores inspirados na educação ambiental, mais especificamente no livro Encontros e Caminhos, em torno da política pública. Então, nessa imagem, ou nessas imagens, né, melhor dizendo, nós temos a malha urbana do município, e aqui na extremidade esquerda inferior a gente tem o polígono da RPPN do Sítio dos Eucaliptos, né? Ela está encravada dentro do Sítio dos Eucaliptos e leva o nome de Trilhas do Cerrado, porque ela conserva 5 hectares de mata nativa de cerrado e uma importante nascente também, como atributo ambiental. E já o status dela é reconhecido, já tem toda a fundamentação, já tem publicação do seu reconhecimento, já está averbada também. Agora aqui na porção norte do município, no bairro rural da Tabarana, nós temos a RPPN Nardini Sempre Verde, que é uma usina que se interessou, participou do processo e converteu 14 hectares de um fragmento, agora não mais de Mata Atlântica, não mais de Cerrado, e sim de Mata Atlântica, porque o município está no limiar entre os dois biomas, né? Então, neste caso, não é um cerradão, né, uma formação densa de cerrado, e sim um fragmento de floresta estacional semidecida.
E nesse caso nós temos 14 hectares reconhecidos também. Aí, claro, na porção à direita, o polígono da RPP em destaque. Aqui vale destacar uma questão que durante o processo o Florindo Fonseca acabou nos deixando, né? Ele faleceu, então vale o destaque, a homenagem a ele durante essa apresentação. Ele acabou tendo a sua passagem, né? Juntamente com a Janete e o Jonas, a família que gere o sítio dos Eucaliptos. Nós temos um panorama que o sítio dos Eucaliptos era totalmente degradado no contexto antes de eles assumirem a gestão. Era um sítio da família, de uma indústria que há em Monte Alto, que hoje foi incorporada a uma multinacional, e a família plantava eucalipto para o eucalipto servir de combustível na caldeira da indústria de borracha, indústria siderúrgica. E há um contexto que eles assumem em torno de 1998, a gestão do sítio. Totalmente degradado, com gado solto, pisoteando a nascente, e eles fazem um processo muito bonito de recuperação da área, utilizando técnicas para contenção de erosão, recuperação da nascente, plantio de mudas nativas, e vem a ser coroado, digamos assim, com a criação de 5 hectares de RPPN, agora para conservar para todos sempre essa área, né? E durante o processo a gente percebe pelas entrevistas que eles se valeram dos saberes que eles acumularam ao longo das suas vidas, né? De terem conhecimento sobre a permacultura, de terem viajado para a Austrália, obtido conhecimentos sobre técnicas de recuperação, né? E apontam que eles já conheciam o modelo das RPPNs, só que era uma questão longínqua, né? Não passava pelo imaginário que, embora achasse interessante, não tinham tido um despertar para transformar parte do sítio em unidade de conservação. E aí eles apontam que o poder público teve uma ação, sim, essencial por conta disso, porque há um processo de apoio na tomada de decisão, na prestação de assessoria, de trazer informações, de fazer despertar aquele interesse intrínseco e concretizar, né? E também por trazer incentivos, né? Meios econômicos para eles poderem também se manterem economicamente a partir do sítio conservado. E uma outra questão que aponta assim, na entrevista é que a RPPN consolida e materializa o modelo de negócio do sítio, né? Por trazer um aspecto de sítio sustentável, muito embora já fosse, né? Tem um ecoespaço totalmente sustentável, mas, perdoem pela expressão que eu vou usar, mas traz uma grife para o sítio ter ali uma placa, um reconhecimento de RPPN. Então, os negócios agora pautados pelas visitas substituem o antigo modelo de gestão de negócio que era por casamentos, por eventos, né? Então, eles passam a viver das visitas, das ecotrilhas. Aqui um pouco mais de fotos, né? Nós temos o Florindo recebendo crianças das escolas municipais, que nós temos um programa, só esse ano 800 crianças estão frequentando o sítio dos Eucaliptos para realização de atividades. Ali tem a nascente do Córrego Rico. Só para título de curiosidade, o Córrego Rico abastece a cidade de Jaboticabal, que 65% do manancial de água de Jaboticabal é extraído do Córrego Rico, outros 35% de poços artesianos. Então é de suma importância o programa, porque ele conserva o manancial que abastece municípios da região. E ali um trecho, ali à direita, a linha direita da trilha.
Agora passo a falar do Nardini Sempre Verde. É um outro contexto. A usina tem, ou pelo menos naquele momento tinha como área de reserva legal de fazendas que ela produz cana-de-açúcar, o seu métier, a sua atividade econômica. Entretanto, é interessante que os gestores ambientais da empresa tiveram um papel essencial na concretização, porque eles têm um interesse ambiental, eles têm um zelo por essa área, porque também há a conservação de um aspecto social e cultural muito relevante para o município, que a gente pode notar, talvez não tão claro pela imagem, mas antigamente passava a linha férrea. Eu tenho uma outra imagem na sequência, mas o município se desenvolveu em torno da linha férrea. Hoje não temos mais, mas fica nos anais da história que por volta da década de 1940, 1930, até 1950, o município teve o trem. E nessa região, a área da dinamitada, porque a Maria Fumaça não tinha força, não tinha potência, para vencer a variação topográfica. Então, foi esculpido um caminho artificial e hoje, 60, 70 anos depois, a área se regenerou e resguarda ali um trecho de Mata Atlântica exuberante. E por ter havido a trilha, por ter havido o trem, melhor dizendo, é muito fácil fazer uma trilha na região, dá para fazer passeio, né? Então esse que é uma atividade que a Nardini já tem começado a fazer, juntamente em parceria com a prefeitura, de estimular o turismo e a educação ambiental na região. E um outro aspecto interessante é a emergência de fósseis, porque quando a região foi dinamitada, apareceram os primeiros fragmentos de fósseis. Hoje o município é notado, é reconhecido em nível nacional por conta do Museu de Paleontologia, e aqui nós tivemos um dos princípios da emergência dos fósseis. Uma questão importante é que a usina, além do interesse dos seus gestores pela conservação da área, é claro que isso tem um status importante de aliviar o peso social que uma usina tem perante a sociedade, né? A usina tem questões de problemas com questões trabalhistas, e até por conta das monoculturas, né? Então isso acaba sendo aliviada. E o que chamou a atenção também foi o fato de ser a primeira usina no estado de São Paulo a ter uma RPP. Então aqui eu falei da linha férrea, tem uma foto de época ilustrando muito bem, e aquela outra foto é do mesmo lugar, deste ponto. Hoje, então, a gente percebe que ele já sofreu um processo de regeneração. Aqui foi só a título de curiosidade, quando a usina assinou o requerimento para fazer o reconhecimento. Vou focar um pouco mais naquilo que nós avançamos em relação ao processo do exame de qualificação. Nós aplicamos o questionário, então, para 15 pessoas. Quais foram os critérios para definir essas pessoas? Membros da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, para avaliar se dentro da Secretaria o processo emergiu reflexões em torno dessa agenda. Está um pouco apagado aqui, mas outras secretarias dentro do poder público que tem alguma relação. Então, jurídico, gabinete, Secretaria de Educação, por conta das ações conjuntas de educação ambiental, turismo, finanças,
e comunicação também, a departamento de comunicação. Vereadores, nós focamos só por uma questão de operacionalização do processo, não dispara para todos os vereadores, mas sim aqueles que têm relação com a Comissão de Meio Ambiente, que em tese tiveram um estudo mais apurado sobre o processo, né? Que emitiram os pareceres técnicos dentro da Casa de Leis. Agricultores, principalmente os agricultores, membros dos conselhos municipais, Casa da Agricultura, membros do CONDEMA municipal e outros membros da comunidade em geral, representado pela sociedade civil organizada, por exemplo, clubes de serviço locais. Então, são esses os critérios que nós selecionamos as 15 pessoas. E a partir disso, nós fizemos primeiramente uma análise descritiva, usando estatística básica, média, distribuição de frequências, estatística descritiva, né? Então nós tínhamos duas questões. A primeira, ela tinha um objetivo para saber se antes de conhecer o processo da articulação, a atuação do poder público, o que eles pensavam sobre RPPIs. E pela sequência lógica, a outra questão buscava o depois. Se depois do processo mudou alguma coisa na percepção. Então, uma importante observação é que os questionários permitiam mais do que uma resposta. Por quê? Nós vamos perceber que era possível a pessoa conhecer a política estadual e já ter frequentado alguma RPPI. Então, é uma questão mais excludente da outra, né? Então, nós temos aí que a maioria, com 8 respostas, eles já tinham ouvido falar, mas entendiam um pouco. Então, era um conhecimento ainda distante da população que foi entrevistada, né? Então, é um conhecimento que estava vago, né? Então, após a aplicação do processo, eu já expliquei mais ou menos quais eram os critérios, era buscar entender se depois da articulação, do processo de comunicação, processo educativo que a secretária promoveu, se mudou a percepção. Aí nós percebemos que, em sua grande maioria, eles passaram a entender o significado, as condições de existência, permissões e as restrições de uso. Mas também sabiam que isso passaria a ser algo importante para o município. E também algo importante para o proprietário, depois disso tudo. Então a gente percebe que o conhecimento foi muito mais divulgado, foi muito mais debatido dentro deste meio. Então houve uma mudança qualitativa nas percepções. Além disso, nós fizemos uma análise um pouco mais aprofundada, utilizando recursos da estatística inferencial. Quais? Primeiro, nós fizemos uma validação do questionário, uma das formas de validar. E o que a gente busca quando validamos? Se o questionário tem uma coerência interna mínima, ou se ele está buscando relações espúrias, né? Só para frisar, nós fizemos o teste de alfa de Cronbach. Se a gente encontra valores muito baixos de alfa, significa que o questionário está encontrando relações que não fazem muito sentido. Não tem uma coerência mínima aceitável, né? Então, ou seja, o processo seria muito aleatório. Em suma, seria isso. E depois de fazer o teste do alfa de Cronbach, nós realizamos um teste de hipótese com o π quadrado e ainda fizemos uma análise fatorial que ela agrupa os conhecimentos, né? Vou explicar um pouquinho agora. Então, fizemos uma distribuição de frequência da escala Likert, porque o questionário foi feito em escala Likert, e realizamos os testes. O alfa acima de 0,7 ele é aceitável, o nosso deu 0,77, e nós percebemos que a grande maioria, nessas questões que nós extraímos
de indicadores do livro Encontros e Caminhos, nós formulamos 7 questões que as pessoas respondiam se elas concordavam muito, concordavam, eram indiferentes, discordavam ou discordavam totalmente dessas afirmativas. E aí nós colocamos as suas respostas nessa distribuição de frequência, né? E pelas respostas, né, a gente vai perceber que em vermelho a grande maioria concorda com as afirmativas. E após realizar o teste de hipótese no teste do Q quadrado, nós realizamos com uma significância de 5%. Então, se o valor de Q quadrado fosse maior do que 5%, nós concluiríamos pela aleatoriedade do processo. Como deu menor, então o processo foi significativo. Nós rejeitamos a hipótese nula para aceitarmos que o processo da nossa hipótese, que agora eu vou resgatá-la, a gente aceita a nossa hipótese inicial da pesquisa. Antes de falar da hipótese que a gente aceita, a gente fez uma análise fatorial. O que esse software faz? Qual que é o contexto? Ele pega essas afirmativas e as cargas fatoriais e agrupa para ver grupos de afinidade. Vai ficar mais claro no quadro a seguir. Mas ele agrupa por afinidade, dando para nós uma visão que manualmente a gente não teria sobre o processo, né? Então, quais são os grupos que ele encontrou? Não é neutro, claro, a gente precisa de uma interpretação, a gente se vale do instrumento, mas que é interpretativo. Então, ele encontra para essas 4 primeiras afirmativas, sejam elas, se a partir do processo as pessoas passaram a conhecer mais sobre as questões ambientais do município, agrupou junto, se elas refletiram da importância do projeto para a sociedade, bem como os impactos econômicos e políticos e ambientais, juntamente com a ação do poder público ter sido relevante por meio das articulações, eventos e comunicação e sobre o bem-estar coletivo. Então, todo esse agrupamento de afirmativas, a gente deu um título de comunidade aprendente. É a comunidade que discutiu, aprendeu, debateu e discutiu o assunto das RPPNs no município. Então, essa é a etapa interpretativa, a gente pegar as cargas fatoriais e interpretar por que essas questões estão juntas. Por sua vez, outras 3 afirmativas foram agrupadas por afinidade, por carga fatorial, em um outro subgrupo, que seria se as pessoas opinaram, se o assunto passou a ser conhecido, melhor conhecido a partir da articulação, e se eles participaram ativamente do processo. Então, por essa afinidade, a gente chamou de engajamento, porque as pessoas participaram, conheceram mais e opinaram no processo. Então, a gente chamou de engajamento. Aí, a gente caminha, faz uma construção de uma reflexão que será que a cidade se tornou um pouco mais educadora a partir do processo disparado? Então, uma cidade educadora é aquela que fornece instrumentos e meios para se ter uma clara intenção pedagógica de aprender, né? Então, os monumentos, a história, a cultura, os aspectos socioculturais, socioambientais, as praças e outros atributos, eles fornecem subsídios para um amplo processo de aprendizagem, seja formal, informal ou não formal. Então, nesse caso, traz alguns indícios de que esse processo de convencimento, articulação, os debates, o movimento democrático da criação do processo pode ter emergido esses elementos socioambientais para ocasionar uma agenda que transformou e foi transformada pelos atores no processo. Então, só para concluir, não vou me ater a tudo que está escrito, só para a gente fechar o gancho lá que ficou aberto, que a gente, através do teste do Q quadrado, a gente corroborou a hipótese inicial da pesquisa, que era
se as articulações em torno da política pública podem gerar mobilizações em um círculo virtuoso em torno da agenda que favoreceu a concretização das políticas públicas. Então, a gente, por meio da aplicação do questionário, a gente pôde encontrar subsídios de que a hipótese foi corroborada. Então, assim, por conta do tempo, eu vou encerrar aqui a apresentação, já agradecendo a todos pela atenção. Então, é um pouco isso. A gente, na parte da arguição, a gente se debruça sobre as questões do relatório. Obrigado, Fábio. A banca deliberou e decidimos pela aprovação do seu trabalho, né, Fábio? Agora é doutor, parabéns. Agradeço mais uma vez a banca pelas contribuições. A gente tem um trabalho ainda pela frente, né, Fábio? 60 dias. Sim. Aliás, agora na deliberação vieram outras ideias. Então é isso, Fábio. Meus parabéns. Obrigado. Viu? Por toda a trajetória.